Ou já como prefeito? Eu como prefeito, está junto comigo o Ladir, que era meu chefe de gabinete, aonde aí um conjunto habitacional. Nós fizemos em Marechal Cândido Rondão 1000 unidades habitacionais, o maior projeto habitacional do Paraná. O senhor foi prefeito de quando a quando? Nós fomos prefeito de 93 a 96. Eu tenho isso com um orgulho muito grande da minha vida. Quer dizer, esse foi o marco, o divisório da minha atuação e como pessoa, né, como ser humano, a oportunidade de ter sido o prefeito de Marechal Cândido Rondão, ter tido a sorte também de encerrar o meu mandato com 93% de aprovação. Nossa, deputado, da população, 93%? Porque nós, quando chegamos ao governo, nós chegamos lá com um clamor muito grande da população. Que eu entendo que o senhor, no MDB, o Manda Brasa, Sim. que foi sempre o partido de resistência à ditadura militar, no momento de abertura, logo após a abertura, então tinha todo esse clamor mesmo correto, de renovação. E nós trouxemos para dentro das ações do governo a população que até então era desconhecida pelo governo. Certo. São questões de ideologia, né, daquilo que a gente acredita qual é o papel do governo. E nós buscamos, tanto é que ganhamos uma eleição por 250 votos, né, do clamor popular mesmo, das pessoas que na nossa vitória saíram nas ruas a pé, de bicicleta, com imagens de Nossa Senhora Aparecida, me entregando, sabe? Então, eu acordei no dia seguinte e pensei, meu Deus, a minha responsabilidade com isso, sabe? Então eu tive muita sorte de fazer, e eu acredito nisso, que governo é feito para as pessoas. Não existe razão de ter governo se não é para que as pessoas possam viver melhor. E no município tem a diferença, o prefeito faz a diferença a partir do momento que ele entenda a sua responsabilidade. Então eu fui feliz nisso, que fizemos o maior projeto habitacional do Paraná naquela ocasião, do interior do estado, desapropriamos um hospital, fizemos um pronto-socorro 24 horas, né? A qualidade de vida da população, tanto as pessoas que precisam do governo, mas no contexto como um todo, né? Remodelação de praças, adequações de estrada, o maior programa de adequação de estrada já visto em Marechal Cândido Rondão. Ó, deputado, do jeito que o senhor está falando aí, só me resta fazer uma pergunta. Ano que vem é ano de eleição. Vai ser candidato a prefeito de novo? Não, porque até eu tenho alguma dificuldade em Marechal. Eu sempre fui bem votado em Marechal Cândido Rondão. Ali na nossa região, né, essa última eleição, nós tivemos 5 candidatos de lá. Eu fiz mais votos que os 5 juntos, né, lá em Rondão. Mas eu tenho uma dificuldade que às vezes, na época de campanha para deputado, eu saio na rua, a pessoa fala, olha, Ademir, eu não vou votar em você, porque eu quero que você volte a ser prefeito de Rondão. Eu falei, não vai fazer isso comigo. Certo? Então não é que eu não tenha... Então o senhor ainda existe uma chance. Não é que eu não tenha essa, sabe, mas não agora, talvez no futuro, né? Porque eu teria condição nessa última eleição, de até uma eleição meio, né? Uma eleição até diferente, né? Nessa última, mas eu tinha o prefeito Moacir, o atual prefeito lá, o Cote, que é seu vice, que é preparado para exercer, né, o mandato. Era a sua oportunidade de ser o prefeito também, de ter a honra de ser prefeito da sua cidade. E foi nosso prefeito, com o nosso apoio, fizemos uma eleição, tivemos uma diferença de 12.500 votos. Né? Puxa, também a população queria uma alternância lá de poder. E fez com que eu não disputasse aquela eleição. Agora essa eleição é eleição também que tem reeleição, né? Sim, no caso agora o prefeito que está lá vai ser reeleito, o governo tem um indicativo então, muito bom. A perspectiva daqui é a 5 anos. Mais na frente, mais na frente. Eu não sei, se puder colaborar mais na frente, eu vou colaborar. Agora, se tiver outra pessoa que tenha condição, que eu ver, que tenha condição de fazer na prefeitura aquilo que é preciso ser feito, que a gente entende que é preciso ser feito, vai ter o meu apoio. Agora, o que eu penso realmente essas indas e vindas, né, que a gente vai na quinta, volta no domingo à noite, e isso é constante, né? De repente, após terminar o mandato aqui, né, eu também cumpri com o meu papel, voltar a Marechal Cândido Rondão aí definitivo e viver lá com os meus amigos. Bom, a gente tem a próxima foto aí, que o senhor está ali com o Maurício Frutti. E que momento que foi esse, deputado? O Maurício Frutti era um grande companheiro de Marechal Cândido Rondão. Ele foi o responsável, hoje a região lá deve muito ao Maurício Frutti, porque ele foi o responsável pelos ROIs de Itaipu. Hoje, se os municípios lá têm os ROIs, deve muito ao Maurício. E ele vinha muito a Marechal Cândido Rondão e sempre foi mais votado lá.
né? E nós sempre apoiamos ele, né? E até o Maurício, nós tínhamos uma amizade muito grande, aquele seu jeitão, né? Que tinha um jeito realmente fantástico. Só quem conviveu com ele sabe, né? Era uma pessoa muito espontânea, de um espírito diferenciado, né? E ele vinha muito em Marechal Cândido Rondão. E quando eu resolvi disputar a eleição para deputado estadual, eu não tinha experiência, porque eu nunca disputei eleição de vereador. Eu sempre disputei eleição majoritária, que é diferente da eleição de vereador e de deputado estadual e federal. São eleições completamente diferentes. E eu estive em Curitiba e aprendi muito. Passei uma manhã inteira com o Maurício Fruit e ele me explicando daquilo que é dessa diferença. Diz, ó, se você fizer uma eleição como se faz lá para prefeito, você não vai ter êxito. Tem outros componentes que precisam ser. Eu aprendi muito, passei uma manhã inteira com ele e fizemos a dobrada, para dobrar, certo? E quando, durante a campanha, já no final da campanha, ele veio a falecer, né? Nós tínhamos uma dobrada forte, inclusive na região lá, com o Maurício e aqui em Curitiba também. Eu costumo dizer que aqui no Paraná, o político, o Ney Braga, ele é indiscutível, né? Unanimidade, todo mundo fala bem que ele foi um excelente governador. E o deputado Maurício Fruit é dessas figuras também, que todo mundo gosta e todo mundo fala bem, né, deputado? É, correto. O mesmo pode ver até o governo Ney Braga, né? Foi na época da própria ditadura, nós tínhamos alguns questionamentos fortes, mas é uma pessoa que todo mundo gostava. E é interessante, pela sua forma de ser. Eu até faço uma parte aqui, porque o Ney Braga ele era militar, ele foi governador indicado pelo governo militar na segunda vez, porque na primeira ele disputou, inclusive ele fez dobradinha com o Jânio Quadros, o Varre Vassourinha em 61, que foi pelo voto popular que ele foi eleito governador, né? Então tem esse passado que às vezes as pessoas até esquecem pela ligação dele com os militares. O importante nesse contexto, nós tivemos lá, mesmo em Marechal Cândido Rondão, adversários históricos, né, mas que a gente sempre respeitou, porque faziam aquilo, acreditavam efetivamente, embora se discordasse de algumas ações, né? E o Ney Braga tem esse diferencial também. Nós temos um exemplo típico em Marechal Cândido Rondão, que é o deputado Werner Wander, né, que foi 4 vezes deputado estadual, 3 vezes deputado federal, e que nós, nesse tempo todo, desde que eu cheguei em Marechal Cândido Rondão, nós estávamos em lados opostos, mas sempre nos respeitamos. Eu sempre entendi o Werner Wander um grande homem público, né? E foi com que agora nós nos aproximamos, estivemos juntos já por 2 campanhas, nessa eleição de prefeito de Marechal Cândido Rondão, ele esteve junto conosco, foi um dos grandes responsáveis também por essa diferença histórica acontecida lá em Marechal. Então a vida ela vai correndo, você pode discordar da filosofia, né, ou da ideologia, mas o importante é você respeitar as pessoas como um homem público, né? E o Ney Braga tem disso. Tem isso. A gente tem a próxima foto ali, mais um político, ali está ao lado do Greca. Que momento que foi esse, deputado? Este foi justamente em algum momento onde nós estava entregando unidades habitacional da Coapar, teve com o companheiro Rafael Greca, que estava presidindo a Coapar. Bom, o senhor foi diretor financeiro da Ferroeste em que ano? Quando o governador Requião retomou a Ferroeste, né, passou para o poder público, retomou eu fui convidado, né, pelo Requião? Pelo Requião, para exercer lá a diretoria financeira. Confesso que foi um período de trabalho, muito trabalho, porque a Ferroeste é um desafio constante, é uma empresa que precisa ser repensada, precisa ser discutida, e na verdade, os 2 anos que eu lá passei foi com muita dificuldade, porque o Estado não injetou qualquer recurso na Ferroeste, ela tinha que se manter por si só, e ela não tinha condição de expansão dela. Eu entendo como uma empresa da forma como está, com a sua escala, né? Nós poderíamos falar aqui de Ferroeste 2 horas. Ela não tem escala e ela a operação dela ela é deficitária. Então nós tivemos uma luta muito grande para manter o seu equilíbrio, que ocorreu isso